Bom dia, boa tarde e boa noite, nono ano. Tudo certo com vocês? Então, eu me chamo Celso Lucas e eu vou ficar responsável por ensinar vocês ciências, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a metodologia da pesquisa científica ou a metodologia científica. É importante que nessa aula vocês prestem bastante atenção, porque é fundamental, enquanto cidadãos, vocês entenderem como o pensamento científico ele é feito e ele funciona, certo? Primeiro, metodologia científica começou na universidade, na Academia de Ciências, desde lá da época dos gregos, e as respostas aos problemas de aquisição do conhecimento deveriam ser buscadas através de um rigor científico, ou seja, elaborar um método e toda resposta toda pergunta para ter sua resposta precisa passar por esse método, certo? E elas deveriam ser apresentadas também através de normas acadêmicas vigentes, certo? A metodologia científica visa fornecer aos estudantes um instrumento indispensável para que eles sejam capazes de atingir objetivos na academia de forma geral, desde vocês que estão na educação básica até quando vocês alçarem níveis maiores e entrarem na universidade, certo? Estudo e a pesquisa existe em qualquer área, não só dentro de ciências, mas qualquer curso, desde administração, medicina, enfermagem, tem a pesquisa como seu alicerce, certo? E a Academia de Ciências foi onde isso foi cunhado inicialmente, certo? E o que é que vai ser a metodologia científica? Metodologia científica é a disciplina ou a área que estuda os caminhos do saber, certo? Se entendermos que um método quer dizer caminho e logia quer dizer ciência ou estudo, certo? E metodologia, meta vai além de alguma coisa, odus é caminho e logia é estudo. Então, caminho vai além do caminho do estudo ou do conhecimento. Ou, traduzindo um pouco mais, pode ser entendida como uma caminhada que se faz para se ir além do conhecimento que se tem aqui e agora. E a metodologia científica, aprender a pesquisar é muito fácil, vocês vão ver agora, né? Vou ensinar um pouco para vocês. Conhecer é incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou um fenômeno qualquer, certo? Quando vocês estão conhecendo algo, vocês vão reconhecer um fenômeno original que vocês já aprenderam e vão aprender muito mais durante a vida de vocês sobre qualquer fenômeno, seja em ciências ou seja nas demais disciplinas. O conhecimento ele não vai nascer do vazio, e sim das experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana, através de experiências, de relacionamentos interpessoais, ou seja, entre pessoas, das leituras de livros e artigos diversos, como jornais, publicidades, etc. Então, está aqui um gato e um cachorro, né? Vamos pensar um pouco. Por que somos diferentes de gatos, cães e dos macacos e dos leões? É uma pergunta bastante interessante, né? Por que a gente é diferente e não igual, né? Entre todos os animais, nós, os seres humanos, somos os únicos capazes de criar e transformar o conhecimento. Isso é o que nos faz diferente. Além disso, também ter polegares é uma característica exclusiva só nossa. Conhecimento e ter polegares, né? Não é lá grandes coisas, mas faz uma diferença enorme na nossa sobrevivência enquanto espécie, certo? Os animais, eles vivem basicamente dos seus instintos e não são comandados por um raciocínio lógico, por uma busca por conhecimento e por uma evolução cognitiva como nós, seres humanos. Somos os únicos capazes de aplicar o que aprendemos, por diversos meios, numa situação de mudança de conhecimento, certo? E nós também somos os únicos capazes de criar um sistema de símbolos como linguagem e com ele registrar nossas próprias experiências e passar para outros seres humanos, certo? Ao criarmos um sistema de símbolos, que é o alfabeto na nossa cultura, através da evolução da espécie, permitimos também ao pensar e, por consequência, a ordenação e a previsão dos fenômenos que nos cercam. Por quê?
uma pessoa lá no passado escreveu alguma coisa e você hoje é capaz de ler essa coisa que a pessoa escreveu lá em 1850, por exemplo. E existem os tipos de conhecimento. Os conhecimentos frente à evolução humana, ele gerou diversos tipos de conhecimentos. E na explicação dos fenômenos que ocorrem no dia a dia, certo? Existe o conhecimento empírico ou conhecimento vulgar ou senso comum, todos são sinônimos. É o conhecimento obtido ao acaso, certo? Após inúmeras tentativas, ou seja, o conhecimento adquirido através de ações não planejadas. Um exemplo, a chave está emperrando na fechadura. E de tanto experimentarmos abrir a porta, acabamos de descobrir, conhecer um jeito de girar a chave sem emperrar. Certo? Isso é muito comum na casa de várias pessoas, né? Para abrir a porta você precisa colocar a chave fundo e empurrar para cima, para baixo, puxar a porta. Não existe isso? Concordo que vários de vocês vão se identificar com esse exemplo. E o conhecimento empírico é aquele comum a todo ser humano e por ser produzido pela sua experiência e existência cultural. É resultado de experiências pessoais e depende diretamente da cultura do momento histórico no meio ambiente físico de qual ser vivo, nós seres humanos, estamos inseridos. E o conhecimento empírico ele tem várias características. Ele é o caráter utilitarista, ele não especifica as razões que vão justificar o seu erro. Ele também visa a subjetividade e baixo do poder de crítica, certo? Ele é simplesmente reproduzido, aquela coisa que você ouviu da sua mãe, do seu avô, e você considera como certo, mas não se tem um raciocínio crítico frente a esse princípio que você escutou. Às vezes pode estar certo, às vezes não, certo? E é um conhecimento subordinado a um envolvimento afetivo e emotivo. E o conhecimento empírico, ele tem uma linguagem vaga, ele não há definição clara e consensual dos termos usados, e ele também tem um desconhecimento dos limites da validade. Ele não vai saber explicar as causas das insuções, certo? Dos insucessos, ao serem modificadas algumas de suas condições. Ou seja, quando você muda alguma coisa nesse conhecimento empírico, você fica de mãos atadas, você não sabe como reagir ou responder àquilo. Também existe o conhecimento teológico e religioso, certo? Respeitando a crença de cada um, que é baseado na fé, no que você acredita, principalmente. Que é um conhecimento revelado pela fé divina ou crença religiosa. Ele não pode ter sua origem confirmada ou negada, certo? A não ser, por exemplo, o exemplo de Jesus, que já é confirmado por vários historiadores que realmente existiu a vida dele, certo? E ele vai depender do que você acredita. E é sempre importante você respeitar a sua crença religiosa e a dos seus colegas. Cada um acredita naquilo que lhe é suscetível. Mas a sociedade como um todo visa acreditar principalmente na ciência. Mas cada um, enquanto indivíduo, tem o direito de acreditar naquilo que quiser, certo? Sempre respeitando o outro e respeitando a si mesmo. E o conhecimento teológico religioso, ele acredita que alguém foi curado de um milagre, por exemplo, acredita no duende, acredita em reencarnação, acredita no espírito, sempre respeitando a fé do outro, porque o outro tem o direito de acreditar naquilo que é pertinente, certo? E as características são do conhecimento teológico religioso é que ele é dogmático, ele busca ideias, conceitos ou condições que geralmente não podem ser contestadas, ele não é testável e ele depende da crença da fé e não das evidências. Por isso está na Bíblia que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não pode querer buscar um fundamento para a fé, certo? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e ela não está baseada em evidências científicas, e sim nas crenças individuais de cada um. E aí nós vamos adentrar os conhecimentos filosóficos. A filosofia é a ciência que busca o saber, certo? E ela começou lá em Platão. É um fruto do raciocínio e da reflexão humana e é um conhecimento especulativo sobre fenômenos gerados por conceitos subjetivos, certo? E o conhecimento filosófico ele busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Exemplo de um conhecimento filosófico. O homem é a ponte entre o animal e o além do homem.
Quem disse isso foi Nietzsche. É um conhecimento extremamente filosófico. E aí você tem na Grécia, do grego, a palavra filosófica, ele vem do filo diamante e sofia de sabedoria. Então, filosofia, quem é filósofo é o amante da sabedoria. E o conhecimento filosófico, ele visa substituir os princípios de autoridade religiosa pela razão ou pensamento reflexivo. Desculpa. Ele também busca as respostas para perguntas existentes através do raciocínio lógico. E o conhecimento filosófico, ele busca responder algumas perguntas, como: de onde surgiu o cosmos? Existe vida após a morte? O que é a consciência, a razão, a verdade, a liberdade? E existem várias áreas da filosofia que buscam o sentido de algumas coisas, como cosmologia, que é o universo, a lógica, a ética, a estética, a epistemologia e etc. E o conhecimento filosófico, ele coloca as hipóteses antecipadamente, mesmo que nunca possam ser testadas. E ele sempre vai recorrer às experiências pessoais subjetivas, evitando assim a experimentação, certo? Por isso que você não vê filósofos em laboratório, só pensando, escrevendo, etc. E o conhecimento filosófico, na construção da verdade, é o cerne se encontra na lógica interna entre os conceitos da coerência lógica entre as relações de seus diversos componentes teóricos. Certo? E o conhecimento filosófico ainda, ele vai procurar conhecer as causas reais dos fenômenos e as causas profundas e remotas de todas as coisas. Ele vai possuir a maior profundidade, universalidade e radicalidade dos seus argumentos. Ele unifica todo o conjunto de leis científicas e é um conhecimento totalmente unificado. E a filosofia também é a mãe de todas as outras ciências, ciências humanas e as ciências da natureza, certo? E agora, a gente vai para a parte mais importante da aula, que é o conhecimento científico. O conhecimento científico é o conhecimento racional, ou seja, que visa a razão. Ele é sistêmico, exato e verificável da realidade. Ou seja, é um pensamento que pode ser provado se é verdade ou se é mentira, certo? Não vai depender de nenhuma outra característica além da busca pela verdade objetiva. Claro que existem coisas que a gente não consegue explicar e comprovar, como por exemplo, como surgiu o universo. Você faz teorias frente a isso, certo? Mas a gente consegue comprovar que, por exemplo, um determinado remédio pode fazer bem ou mal para determinada doença, ou que determinado tratamento, como por exemplo fisioterapia, pode melhorar sua locomoção e trazer benefícios à sua saúde. Isso, o conhecimento científico visa isso, comprovar leis e regras, certo? Claro que nem todas as leis e as regras são comprováveis, mas tenta-se comprovar a maioria delas e o que a gente consegue fazer. E a origem do conhecimento científico está no procedimento de verificação baseada na metodologia científica. Latim, a ciência vem de saber, certo? E tem um sentido amplo, qualquer tipo de saber. Por exemplo, Leonardo da Vinci era pintor, poeta, escultor, engenheiro, arquiteto, cartógrafo, geólogo, botânico e físico. E o conhecimento científico ainda vai ter um sentido estrito. Ele estuda da natureza física, visando a compreensão de seus fenômenos, a sua classificação e a denominação dela por parte do ser humano e em seu benefício, usando métodos rigorosos e investigação, certo? É importante que vocês frisem essa palavra aqui, investigação, porque é basicamente o que a ciência faz. Ela é baseada em um problema e aí ela vai buscar a solução desse problema, ou resolver esse problema, certo? Ela tem uma pergunta, por exemplo, como chegar em casa mais cedo? Você faz um trajeto de ônibus, mas você quer saber como chegar em casa mais cedo. Aí você pode testar bicicleta, Uber, táxi, e aí você vai ver o método que você chega mais cedo na sua casa. Isso seria um experimento científico. E o conhecimento científico ele possui um método, essa palavra também é muito importante, método, porque o método vai ser algo sistematizado, que você vai fazer etapa 1, tal coisa. Aprovado na etapa 1, passou para a próxima, como a gente vê aí na utilização das vacinas para o coronavírus, que passaram por várias fases de testes para comprovar sua eficácia, sua segurança, etc. E o método vai ser um conjunto de princípios que norteiam a conduta do cientista ao longo da produção do conhecimento. Você tem todos os métodos, certo? Você tem diversos métodos e aí você vai adequar o que você está estudando a determinado método e vai
seguir as etapas para chegar num ponto final na sua resposta. Claro que, se você está num método e você vê que ele não está dando continuidade, ou você muda o método ou você muda o problema, certo? Os cientistas, geralmente, eles fazem isso. Quando eles veem um problema que não tem uma resposta direta, eles mudam o problema ou eles mudam o método, certo? Para se adequar mais a procurar a resposta daquele problema. Por quê? É muito importante que nós, enquanto sociedade, tenhamos total domínio dos problemas que nos acometem. Como, por exemplo, o coronavírus é um excelente exemplo disso. Vocês têm uma doença nova que as pessoas não conheciam e ela prejudica a economia, a sociedade, a política de todo mundo, certo? Porque é literalmente uma pandemia quando ela acomete todo o globo. E você tem muitas perguntas a se fazer frente a esse vírus. Por exemplo, como ele se dissemina, como evitar a disseminação, o que pode ajudar a prevenir. Tudo isso são perguntas e aí os cientistas vão respondendo aos poucos. Tanto é que, se vocês lembrarem, no começo da pandemia, não se falava muito em usar máscara. Vocês lembram disso? Acho que para maio não se falava muito em usar máscaras. Por quê? Na época não se sabia ainda se máscaras ia ser um benefício ou não para barrar a disseminação do coronavírus, certo? Outro exemplo também são remédios. Alguns remédios passaram por alguns estudos e foram aprovados nas primeiras etapas, mas quando se deu continuidade, viu-se que eles não tinham resultados tão bons assim. Então, barrou esses estudos e cancelaram a utilização desses remédios para tratamento, a não ser em casos muito graves, né? Porque a área da saúde e a área da medicina também tem um princípio. O princípio é o seguinte: você tem um tratamento e você tem um problema. Esse tratamento pode ter malefícios, mas o problema que você quer solucionar, ele é melhor ou pior do que os malefícios desse seu tratamento? Se os malefícios para o tratamento forem muito graves e levar à morte, claro que ninguém vai fazer. Mas se forem leves, você vai fazer, certo? E é papel do médico e dos profissionais da saúde como um todo pesarem a importância desses tratamentos e utilizarem da maneira mais adequada possível. Isso tudo é baseado em conhecimento científico e em metodologia científica, certo? E é muito importante socialmente que nós tenhamos plena consciência disso. Por quê? Possa ser que, no futuro, os cientistas mudem de opinião frente a alguma coisa, do coronavírus, de algum remédio, de alguma coisa. E aí a gente tem que seguir sempre a ordem vigente. Por quê? O conhecimento que se sabe hoje é o conhecimento da junção de vários séculos juntos. Não é isso? Nós não estamos no século XXI. Nós, enquanto humanidade, passamos por vários séculos para ter todo esse conhecimento, todo esse aparato possível que a gente tem hoje. Desde celular, computador, remédio, vacina. Tudo isso foram acúmulos de vários conhecimentos científicos, literalmente um trabalho de formiguinha. Um ser humano foi lá, estudou tal coisa, outro ser humano foi lá, estudou outra tal coisa, e essas coisas se juntaram, outra pessoa foi lá e viu que aquilo estava errado, ou viu que aquilo estava certo. Como, por exemplo, a eletricidade. A eletricidade, ela começou como testes básicos e hoje ela domina basicamente toda a humanidade. Foi uma grande descoberta científica e também decorrente de grandes conhecimentos científicos, certo? E o conhecimento científico, ele vai ter várias características. Ele vai ser racional e objetivo, ou seja, ele pensa muito, ele é muito racionalizado, ele é muito correto. Por quê? Ele vai seguir parâmetros, vai seguir um distanciamento, ele sempre tenta tirar o seu julgamento com o ser humano daquele estudo. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram no jornal, mas existe o chamado duplo cego. O que é o duplo cego? Eu estou dando algo para a pessoa e eu não sei se aquilo é água, um placebo ou é a vacina. Isso é muito utilizado no estudo de vacinas. Como assim? Eu não sei, eu vou pegar qualquer coisa aqui e vou dar para a pessoa. Eu não sei se é a vacina em si ou não sei se é água. Por quê? Porque eu saber o que eu estou dando para a pessoa pode dar em mim, eu posso falar para a pessoa. E se a pessoa sabe que eu estou dando água, por exemplo, pode não surtir efeito. Ou se eu sei que é a vacina, eu digo para a pessoa, não, isso é a vacina. E pode ocorrer da pessoa
pode ocorrer com que a pessoa, sabendo que aquilo ali é literalmente a vacina, ela mude seu comportamento. E é importante que você não saiba, quando você está fazendo um estudo científico, que você não saiba se aquilo é vacina ou não, para não ter um viés, que a gente chama. Viés seria você, enquanto cientista, atrapalhar os seus estudos, porque você sabe o que está lhe dando é a vacina, e você pode atrapalhar seus resultados. Por quê? Você vai dar a vacina para a pessoa, você pode informar ela, não, aqui é a vacina, não é placebo não, é a vacina. E a pessoa pode mudar seu comportamento. Já diferente que se a pessoa não sabe se é a vacina ou não, ela não vai mudar seu comportamento em nada, porque ela não tem certeza, certo? E aí o resultado vai dar um resultado mais adequado. Por isso que o conhecimento científico ele é racional e objetivo, certo? Ele atém-se aos fatos. Por exemplo, todos os seres humanos têm 2 pernas. Isso é um fato. O conhecimento científico ele vai se ater desses fatos. E eles também transcendem os fatos. Todo ser humano tem 2 pernas. Tem ser humano que não tem 2 pernas. Tem pessoas que não possuem uma perna ou outra, ou não nascem com as 2, certo? Mas como é que você sabe disso? Porque você tem várias experiências, você viu várias pessoas, tudo isso é um método científico. Ele é muito analítico, ele vai decompor tudo em partes. Como assim? Você tem um problema, como por exemplo, o coronavírus, aqui novamente. O coronavírus, ele foi dividido em vários campos de estudo. Você tem as estatísticas frente ao coronavírus, para saber aquele gráfico que vocês vêm passando no jornal direto. Você tem como resolver o problema, como melhorar a locomoção das pessoas para que elas tenham menos aglomeração. Tudo isso é um problema grande do coronavírus, da pandemia, mas que é dividido em várias partes, certo? Ele vai decompor todo esse problema da pandemia em várias partes para resolver cada um. E aí os especialistas dessas partes vão lá e tentam resolver cada uma dessas partes, certo? O conhecimento científico ele também requer exatidão e clareza, certo? E ele é comunicável. Isso é uma característica também uma das mais importantes do conhecimento científico. Por quê? Quando o cientista ele faz uma grande descoberta, ele publica aquilo, ele apresenta para todos os outros cientistas da sua área. Por quê? Não adianta nada você saber de algo e você ficar só para você. Os cientistas, comumente, eles descobrem algo e compartilham com todos os outros, para que outras pessoas possam dizer se está certo ou se está errado, se concorda ou se discorda, fazer os mesmos testes em outras partes do mundo, para ver se dá igual dele ou se está diferente, e aí explicar por que deu igual e por que deu diferente. Certo? Por isso que o conhecimento científico ele vai ser sempre comunicável. Ele ainda é verificável, várias pessoas podem fazer os mesmos testes e chegar em conclusões diferentes, certo? E aí você vê, a maioria das pessoas chegam em qual conclusão? Chegam na conclusão A. Então a conclusão A vai ser a mais aceita, certo? Por quê? Porque nem todos os estudos deram a mesma coisa, então determinada informação ela é mais aceita pelos cientistas, certo? E ela depende de investigações metódicas, ou seja, quem aqui já assistiu CSI e várias outras séries de crime, que os cientistas forenses vão lá descobrir como ocorreu aquele crime. Não é bem metódico, eles sempre chegam no local, vê as pistas, vê o que podem descobrir, vão atrás de pessoas, de pistas e etc. O conhecimento científico é a mesma coisa, ele é muito metódico e ele é muito investigativo. Você literalmente quer achar a resposta para a sua pergunta, certo? E ele busca aplicar leis gerais, certo? Leis gerais, como por exemplo, os seres humanos respiram oxigênio. Todos os seres humanos respiram oxigênio? Não, tem gente que não respira oxigênio, certo? Que vive por meio de tubos, etc., porque é alérgica. É uma pequena parte da população, mas existe. E ele é literalmente explicativo. Todas as leis, princípios da ciência, elas são muito explicativas. E o conhecimento científico pode fazer previsões, ele pode prever. Por exemplo, hoje em dia se sabe sempre quando vai ter chuva de meteoro nos locais, e aí você pode avisar as pessoas e dizer. Você sabe muitas vezes quando vai ter tsunami, nem todos os tsunamis são possíveis de ser previstos, mas muitos são. Você tem a meteorologia, que é uma área fundamental hoje em dia, que você vai saber. Alguns locais têm uma meteorologia mais adequada e mais precisa, outros nem tanto. Aqui em Recife as pessoas geralmente dizem: passando meteorologia que hoje ia chover e está um sol muito forte, ou ao contrário, dizem que vai estar um sol muito forte e chove. Por quê? A meteorologia de alguns estados, de algumas partes do mundo, não tem equipamentos tão sofisticados e ela torna-se um pouco imprecisa. Mas em outras partes do mundo,
é 95% de certeza que aquelas previsões meteorológicas elas sejam acertadas, certo? O conhecimento científico também é aberto, ele está aí para todo mundo, qualquer pessoa pode conhecê-lo e ele é útil para nossas vidas. Pensem aí na vida de vocês em quantas coisas existem através da ciência: celular, computador, roupa, remédio, vacinas, ventilador, parede, tudo isso foi existente através de um estudo. Alguém estudou, por exemplo, como ter paredes que fizessem uma estrutura melhor. E aí vocês têm uma casa com o resultado desse estudo. Alguém estudou como fazer um celular, como tornar os celulares mais baratos, como popularizar o computador, como deixar a internet mais rápida. Tudo isso são estudos que as pessoas realizam e que são úteis para nossas vidas, certo? E revolucionam totalmente o nosso cotidiano enquanto seres humanos. E alguns exemplos do conhecimento científico é descobrir uma vacina que evita uma doença, é descobrir como se dá a respiração dos betráqueos, que são um grupo de animais, certo? Então, gente, por hoje era só. Fiquem com Deus, certo? Até a próxima.